Você sabe fazer o cálculo de hidrantes para poder dimensionar sua bomba de incêndio para o seu projeto de prevenção e combate a incêndio? Não? E inclusive ainda não tem uma ferramenta para automatizar esse cálculo? Então hoje eu vou trazer a solução para os seus projetos. Eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e esse é o quadro Segurança contra Incêndio. Se você está iniciando nos seus projetos de incêndio ou já tem uma determinada experiência, mas não tem uma ferramenta prática para o seu cálculo de hidrantes, clica no link que está aqui embaixo na descrição para você ter acesso à planilha que a gente vai usar aqui hoje para fazer na prática um cálculo de hidrantes para você aprender os detalhes e como é feito esse cálculo e ver que é simples e prático essa execução. Então eu vou puxar para a tela do computador agora para vocês acompanharem e eu mostrar o projeto que a gente vai fazer e vamos fazer aí passo a passo o dimensionamento. Pessoal, aqui na tela do computador, esse daqui é a primeira folha do nosso projeto que faz correspondência a um motel, tá? Aqui a gente tem a área construída do motel, que ele está separado em 3 blocos, tá? Essa outra área aqui são áreas descobertas. E a gente tem aqui nosso sistema isométrico já, tá? Reservatório, a partir do reservatório cavalete, e aí a partir do cavalete os pontos de hidrante, tá? A gente tem 9 pontos de hidrante nesse sistema. Primeira coisa que a gente tem que avaliar, pessoal, é justamente aonde vai ficar o nosso ponto A, que é o ponto de equilíbrio para as duas piores situações de utilização dos hidrantes, então, ou seja, os dois mais desfavoráveis, tá? Praticamente o nosso sistema ele é linear, né? Como vocês podem ver aqui, mas no final dele a gente tem uma divisão para 4 hidrantes, tá? Essa divisão, como a gente tem que analisar os dois últimos, ou eu uso do lado esquerdo ou do lado direito, como eles são simétricos, tanto faz se o meu ponto A ficasse aqui, na onde ele está, ou se ele ficasse do outro lado, tá? A gente ia ter os mesmos valores, pois o desnível e o percurso é o mesmo para eles, tá? Então essa vai ser a nossa referência para fazer os cálculos. Vou mostrar aqui para vocês agora a tela da planilha como que é. Isso aqui é o nosso resumo da planilha, clicando aqui em calcular, a gente vai ter acesso a ela e alimentar ela de acordo com as necessidades. Qual é o próximo passo que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que abrir a instrução técnica de hidrantes para a gente avaliar e classificar o tipo de sistema que a gente vai ter, tamanho do reservatório. Aqui já está feito, tá? Já está determinada a quantidade, porque esse projeto já está finalizado, mas eu vou usar ele justamente como estudo para ilustrar para vocês e mostrar os passo a passo, tá? Se a gente abrir lá a IT22, que é a IT de Sistema de Hidrantes em Mangotinho, na página 9, a gente vai ter essa tabela com as classificações das ocupações. Como a nossa ocupação se trata de um motel, a ocupação é classificada como B1, tá? Então a gente vai encontrar o B1 exatamente aqui, ó, B1 e B2, tá? Qual é a área quadrada do nosso imóvel? Vamos conferir lá no projeto, para a gente não marcar nada errado. 3.074 metros quadrados. Então ele vai se enquadrar de 2.500 a 5.000, então, ou seja, é um sistema tipo 3, com reserva de incêndio de 18 metros cúbicos. Opa, então beleza, a gente já tem as informações preliminares. Sistema tipo 3. Qual é a mangueira que a gente vai usar? Se você subir na tabela anterior, que é a tabela de número 2, sistema tipo 3, ele vai dar as referências que a gente precisa, tá? De vazão, pressão e mangueira e esguicho, tá? Então vamos lá. Esguicho 40... mangueira de incêndio 40 também, 30 metros. Vamos lá, mangueira 40, esguicho 40 também. A tubulação que a gente vai usar é a de aço preto seco, porque é um sistema que a gente está usando, não é pressurizado, ele é um sistema seco. Ele só vai ser pressurizado no momento que precisar utilizar. Aqui, já na tabela, a gente vai colocar a vazão de referência, que é essa que a gente tem aqui, 200. Vocês percebam que já está tudo padronizadinho aqui, as quantidades. E a pressão de 40, que é a inicial.
Próximo passo é a gente colocar o diâmetro da tubulação que a gente vai utilizar. O diâmetro, pessoal, eu recomendo que vocês consultem o catálogo do fabricante de tubulação que vocês querem utilizar, tá? Porque de fabricante para fabricante, às vezes tem algumas mudanças de milímetros. O que geralmente a gente usa aqui dá na casa de 68 milímetros, tá? Que é a referência do nosso fabricante. E aí a gente vai para o cálculo do L. O que é esse L, Alisson? É o comprimento de cada trecho. Perceba que cada linha dessa corresponde a um trecho do nosso sistema. Do H1 ao ponto A, do H2 ao ponto A, do ponto A para a bomba e da bomba para o reservatório. Então a gente vai calcular cada um desses trechos pegando lá no nosso isométrico as medidas. Então vamos lá para o primeiro, que é do H1 ao ponto A. Vamos vir aqui. Do H1 para o nosso ponto A, a gente tem 37 metros de distância. Pessoal, eu usei os 68 milímetros aqui justamente pela diferença do fabricante, tá? Se vocês perceberem no projeto, a gente padronizou com 63, que é o valor que você acha de mercado, tá? Então aqui a gente está seguindo a tabela do fabricante que a gente segue. Por isso que tem essa diferença. Mas você pode usar 63 também, que não vai ter uma grande diferença na hora de você fazer o cálculo. Próximo passo, gente, é a gente calcular o nosso L virtual, tá? Que é essa outra coluna. Você não vai colocar o valor direto aqui. A gente tem esses botões que são para calcular o L virtual de uma forma mais prática. O L virtual nada mais é do que você colocar a quantidade de conexões que você tem no trecho de cálculo. Então a gente vai vir aqui do H1 ao ponto A. Perceba que a gente já tem as conexões padronizadas aqui, tá? Então vamos ver a quantidade de curva e T's e de registros que a gente tem. Do nosso H1 para o ponto A, a gente tem uma curva e um T no próprio ponto A. Então beleza, então vamos voltar lá. Então a gente vai ter uma curva, número 1, e um T com passagem direta, tá, gente? Porque a tubulação está vindo aqui e vai para cá, então é passagem direta. Então é um T de passagem direta também. E a gente vai ter uma válvula angular, que é a nossa válvula lá na ponta do hidrante. Feito isso, colocou as quantidades, perceba que aqui já tem os valores, tá? Correspondentes para o diâmetro que a gente trabalha. O diâmetro aqui está padronizado em 2,5 polegadas, que é a maior parte dos sistemas que a gente acaba utilizando são em 2,5 polegadas, tá? 80% dos projetos aí gira em torno disso. Depois de colocar as quantidades, perceba que aqui na planilha já vai calcular direto o nosso L virtual. Já está pronto, deu 13,30. E ele já faz os demais cálculos automáticos também. A gente precisa colocar a elevação do H1 para o ponto A, a gente vai ter um desnível de 1 metro, porque essa tubulação ela está elevada, mas não foi representado aqui no isométrico, deveria ter sido, tá? Mas como eu fui no imóvel, eu vi o sistema instalado, eu sei que essa tubulação ela está aérea, e o hidrante está aproximadamente a 1 metro para baixo dela. Então eu vou colocar 1 metro. E qual é a referência? Favorável. Por que favorável, Alisson? Porque aqui, nessa parte do sistema, ela desce. Então, ou seja, a gravidade nesse trecho ele está a nosso favor para poder dar pressão no nosso ponto de hidrante. Tá? Se fosse o oposto, se daqui estivesse subindo esse hidrante, ela seria desfavorável. A gente vai para o outro trecho, que é do H2 para o A. Aqui, pessoal, nesse projeto também tem um errozinho de nomenclatura, porque foi nomeado H3 esse hidrante. Na verdade, ele deveria ser o H2, porque a ordem das nomenclaturas sempre o H1 o mais desfavorável e o H2 o segundo mais desfavorável. Então deveria ter sido H1, H2, H3 e H4. Tá? Então esse hidrante com esse está invertido os nomes. É até legal a gente salientar isso para vocês se atentarem na hora de colocar as nomenclaturas nos hidrantes. Tá? Então vamos considerar. Esse hidrante está no mesmo rumo do H1, então ele está a 1 metro abaixo desse T. Tá? Então aqui o percurso vai ser de 1 metro. E o nosso L virtual, que é as peças que a gente vai ter uma curva na ponta do hidrante e o T que a gente tem aqui. E a válvula também, né? Então vamos lá, vai ter uma curva, vai ser muito parecido com o outro. Ali o T, ele não é de passagem direta, tá? Ele é um T que vai fazer, ele vai entrar no centro e vai sair para um dos lados. Então esse último aqui, perceba que tem diferença, tá?
O T, para esse segundo T e o terceiro, a perda é quase a mesma, mas para o primeiro, que é uma passagem direta, a perda é muito menor, tá? Então, por isso que é importante a gente interpretar qual é o formato do T que você está utilizando, por onde a água vai passar nesse trecho. E aí considerar a nossa válvula, beleza. Está calculado aqui o L virtual, nosso desnível é de 1 metro também, que é similar ao outro, favorável, pois ele está abaixo do nível do ponto A. Beleza. Pessoal, aqui apareceu uma célulazinha vermelha. Por quê? Diferença de pressão. A diferença de pressão, ela não pode ser superior a 0,5 entre os pontos, entre o H1 e o H2. Para a gente conseguir padronizar e equalizar o nosso sistema, ela precisa ser de uma diferença máxima de 0,5. Então, ou seja, aqui nesse momento, a gente vai ter que equalizar o nosso sistema para o ponto que tem menos pressão, para a gente conseguir deixar essa diferença menor. Então a gente vai ver aqui que a pressão necessária do H2 para o ponto A ela é menor do que do H1 para o ponto A. Então a gente vai equalizar aqui a do H2 até o ponto A. Por tentativa e erro, pessoal, a gente chegou aqui na pressão de 40,85 para a gente equalizar com a anterior. Deu uma diferença de 0,01, tá dentro, mais que perfeito, tá? Sendo que o limite máximo é 0,5. Tentei deixar o mais preciso possível. Então vamos embora para o próximo trecho, que agora a gente vai calcular do ponto A até a nossa bomba de incêndio, tá? Então vamos fazer aqui todo o trajeto do L. Então a gente vai ter que somar todo esse trajeto aqui do ponto A até a nossa bomba de incêndio, tá bem longe, né? Então vamos pegar os valores aqui e a gente vai somando. 10, 16, 46, 17, botando aqui 46 mais 17, para a gente não perder as contas. 33,50, 14,50. 33 mais 14,50. 4, 1,5, 3, 7. 7 mais 8,50. 7 mais 8,50. Mais 3,5 mais 2,5. 3,5 mais 2,5. Mais 11 metros até a gente chegar. Olha a quantidade, a distância que a gente está do nosso ponto A até a nossa bomba de incêndio. Agora a gente vai ter que calcular o nosso L virtual, quantas peças tem no decorrer desse percurso. Isso aqui vai dar trabalho, então vamos lá. Do ponto A para lá a gente vai ter uma curva, eu vou contar primeiro as curvas e depois os T's, tá? Uma curva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É provável que aqui vai ter um T, na verdade, mas acho que vai ter uma curva também. Então, 8. Então, 8 curvas. Vamos para os T's agora. 1T, 2T, 3T, 3T vai ter. Sendo eles, o primeiro de mudança, a gente vai ter um aqui, a gente vai ter outro aqui que vai ter mudança também, então 2, e o terceiro T, que vai ser aqui, esse aqui que vai ser passagem direta. Nesse percurso, a gente vai ter uma válvula de retenção e um registro de gaveta, tá? Então vamos pôr aqui nossa válvula de gaveta e nossa válvula de retenção horizontal. A gente costuma usar a horizontal, tá? Tem gente que prefere utilizar a vertical, mas aqui nas nossas instalações, na prática, a gente costuma utilizar a horizontal, desculpa. Beleza, feito isso daqui, já está computado, a planilhinha já vai calcular automaticamente para a gente o L virtual, e a gente precisa colocar o desnível. Vamos entender agora do ponto A, que a gente está aqui, qual é a diferença de desnível que a gente vai ter. Pessoal, percebendo aqui a hora de fazer o cálculo do desnível, uma coisa que dá para perceber que aconteceu, reparem que aqui foi colocada a nomenclatura errada. 300 metros não faz sentido.
E essa mudança aqui é uma mudança de desnível. Então isso aqui é 3 metros. Esqueceram de colocar a vírgula. Então lá no nosso cálculo, onde a gente colocou 33 não, deixa eu fazer as contas aqui de novo, 17, então foi antes aqui, ó, 17, no 46 é 30 metros a menos, vamos somar de novo aqui, 16 com 3, então são 19 metros aqui. Olha a importância de a gente fazer um projeto com um isométrico perfeito, gente. Ia ter um erro muito grave no nosso projeto, que ia pecar em ter uma potência muito maior do que era o necessário, tá? Indo para o desnível, vamos lá entender agora. Agora a gente sabe que aqui é 3 metros. Do ponto A eu subi 3 metros, fiz todo o meu percurso e desci mais 3, ou seja, voltei para o nível 0 aqui. Continuei o percurso, desci 2,5 metros para chegar na bomba. Então qual é o meu desnível em referência ao ponto A para a bomba? Se eu subir 3 aqui, desci 3 aqui, então esse ponto eu voltei para o 0, nível 0, certo? Então o nosso desnível é de 2,5 metros, porque eu desci mais 2,5 metros aqui para a bomba. Então aqui vai ser 2,5. Lembrando, nesse caso, desfavorável, não vai ser favorável como os demais. Ah, por que, Alisson? Porque esse trecho, a água, ela tem que vir da bomba para os hidrantes, no sentido do fluxo. Se eu seguir o sentido do fluxo, aqui a água tem que subir. Então, ou seja, eu preciso ter mais força para mandar essa água nesse trecho. A gravidade está contra mim. Então, por isso que ela é desfavorável, tá? Beleza, preenchi aqui. A gente vai para o último trecho agora, que é da bomba para o reservatório. Do trecho da bomba para o reservatório, a gente vai ter aqui, pessoal, aproximadamente 1 metro só. Tá do lado. Nossa bomba está do lado do reservatório. Então, o que a gente vai considerar? Aqui no nosso L, 1 metro. O L virtual a gente vai ter que calcular do bomba de incêndio para o reservatório. Ela está numa linha reta, tá? Porém, esse cavalete ele não está fiel, sempre tem curva no cavalete, tá? Eu vou considerar 2 curvas aqui pelo menos. E vamos considerar aí nossa válvula de retenção e nossa válvula de gaveta horizontal. E a gente tem que colocar o bocal, a entrada no nosso reservatório, tá? Ele também é considerado uma perda de carga nele. Nesse caso, esse reservatório que vai coincidir com ele vai ser a entrada normal, tá? Que ela está faceada com a base do reservatório. Eu sei disso porque eu fui no local e vi como estava instalado, tá? Então é legal vocês também conferirem em loco como foram feitas as instalações para você garantir que você vai estar calculando da maneira correta. Ou colocar os detalhes no seu projeto de como tem que ser feito. Coloquei a quantidade 1. Então é feito aqui automaticamente a conta. E aqui o desnível. Qual é o desnível em relação da minha bomba para o meu reservatório? É 0. Pois a tubulação que sai do reservatório está no mesmo nível que a bomba. Aqui vai ser 0. Aqui tanto faz se for favorável ou desfavorável, porque está no nível 0, tá? Vou colocar favorável só por pôr uma informação. E aqui a gente vai ter as nossas contas. A planilha ela faz um cálculo estimado da potência da bomba, tá? O nosso resultado aqui foi de 58 MCA para pressão e uma vazão de 400 litros por minuto. Se a gente voltar lá para a nossa capa, a gente vai ter um resumo, tá? E essa bomba estimada, por que ela é estimada? A bomba, ela tem que ser considerada pelo fabricante. Então, o que eu recomendo que você faça? Pega a sua pressão e sua vazão e consulte o catálogo do fabricante da bomba, para você ter a potência em cavalos correta. Aqui é uma continha que a gente consegue fazer para saber estimadamente quantos cavalos vai ter mais ou menos a bomba, mas faça sempre a consulta pelo catálogo do fabricante. Meu amigo, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, se você quer ter essa planilha para utilizar na sua casa, clica aqui embaixo na descrição, o link para ela vai estar aí, você vai conseguir ter acesso e utilizar ela para os seus projetos tranquilamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.